chamado, o evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho, sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para aquilo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. Antes que tudo perdido esteja, antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto. Queria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo dele. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa, alimentar o que a alma almeja. E quando quero viver tempo, tal fumaça some no momento. Antes que tudo perdido esteja, antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto. Queria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo dele. De que vale o homem a qualquer homem ganhar o mundo inteiro
e por inteiro se perder. Ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto. Queria tudo do jeito certo. Em ser o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo dele. Amém. Glória a Deus. Às vezes a gente vai buscar tão longe o que está tão perto da gente, né? E Deus, Ele, todos os dias, Ele está tão próximo de nós, Ele está atento ao nosso clamor. E eu pensei em compartilhar, né, 2 textos bíblicos com vocês. E eu falava essa semana, eu orava e dizia: Senhor, como assim? Os dois? Sem entender. Mas hoje eu entendo que Deus, Ele quer falar de uma maneira muito especial com cada um de nós. Eu quero que você possa estar abrindo a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos estar lendo versículos do 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Amém? Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias em casa, mas quando eu leio essa passagem, sempre que eu leio essa passagem, eu fico meditando, né? Quanto de nós temos um pouco de cada personagem. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. A palavra do Senhor nos diz: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e ouvia sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenhas deixado sozinha com o meu serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Irmãos, quando eu olho para essa passagem, né, esses personagens, Marta e Maria, e aí Deus, Ele me faz refletir em algumas coisas muito importantes. Marta, a história nos diz que Jesus, ele estava prosseguindo viagem e que Marta o recebeu em sua casa. E aí quando Jesus, ele chega à casa dela, né, morava ela e a sua irmã. E aí, Marta, como nós, né, cada um de nós, principalmente as mulheres, vão se reconhecer muito nisso. Quando a gente recebe uma visita na nossa casa, a gente sempre quer dar o melhor, né? A gente coloca, muitas vezes, a melhor louça, a gente dá os melhores lençóis, a gente quer que a pessoa se sinta em casa. Eu acredito que quando a pessoa ela faz isso, ela não faz no intuito de querer aparecer, de mostrar o que tem, mas ela faz no intuito de que a pessoa se sinta bem recebida, se sinta acolhida.
E aí, quando Jesus ele chega à casa dessas duas mulheres, Marta, logo que o recebe, vai logo fazer suas tarefas, né? Talvez ela vá preparar uma comida gostosa para Jesus, né? Preparar algum canto para Jesus descansar, porque ele estava, a palavra nos diz que ele estava prosseguindo viagem, e a gente sabe que quando a gente viaja, às vezes a gente fica cansado, né? E Jesus, ele andava muito, então Marta, talvez ela se preocupou com essas coisas, né? Em fazer uma boa comida, em ajeitar um lugar para Jesus ficar. E aí a sua irmã, a história nos diz que Maria, ela se senta aos pés do Senhor e ela começa a ouvir a palavra de Deus. Ela começa a ouvir o que Jesus tem para ensinar a ela. E isso é muito importante. Talvez na nossa visão, quando nós olhamos para esse texto, a gente olha para Maria e diz assim, que preguiçosa, Podia dizer assim, Jesus, sente aí, fique à vontade, eu vou ajudar a minha irmã e logo volto, Que preguiçosa, deixou tudo para Marta. Só que Maria, ela se senta lá, se debruça lá, A Bíblia nos diz que ela senta aos pés do Senhor e ouve a sua palavra. Enquanto isso, Marta, tá lá, atarefada, cheia de coisas para fazer, Marta, a Bíblia nos diz que Marta estava atarefada com muito serviço, E aí teve uma hora que a gente sabe que quando a gente está com muito serviço, você que é dona de casa, é muito mais fácil quando você lava a louça e alguém enxuga, E se tiver mais outra pessoa, alguém guarda. A gente chama isso de divisão de tarefas. E eu acredito que o sentimento de Marta naquele momento era que Maria estava nem aí, que ela não estava dividindo nenhuma tarefa com ela. E aí ela lá naquele modo atarefada dela, ela fica chateada, Ela fica chateada. Quando eu leio esse texto, eu gosto muito de levar para nosso cotidiano, para nossa realidade. Eu fico pensando, igual quando a gente era criança, que a nossa mãe acabava de passar o pano na casa e a gente passava pelo meio e ela fazia, menina, eu não acredito, eu arrumei isso agora, Está sujando tudo. E aí Marta, naquele meio daquela tarefa, ela chega para Jesus e diz assim, Senhor, tu não te importas, minha irmã me deixando sozinha no serviço? Que era que Marta, ela esperava escutar Jesus. É verdade, Marta. Maria se levanta e vai ajudar a tua irmã. Só que Marta, ela é surpreendida pela fala de Jesus. E aí, quando ela pede a Jesus para que Jesus fale, para que Maria vá ajudá-la, o Senhor responde a ela, Marta, Marta, estás tão ansiosa e preocupada com muitas coisas. Esse versículo 41, a gente às vezes pode substituir o nome Marta pelo nosso nome. Aplicar essa palavra na nossa vida. Cíntia, quantas vezes você está ansiosa e preocupada com tantas coisas? Anas, por que andas preocupada com tantas coisas? Luzias, Rebecas, Pedros, Robertos, João. Por que estão preocupados com tantas coisas? E aí quando ele diz, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com tantas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Sabe o que é que Jesus ele estava ensinando ali a Marta? E o que Jesus está me ensinando e está ensinando a você agora nesse momento? Não adianta muitas vezes a gente viver atarefado, é correr contra o vento mesmo, a gente dá tanta importância a outras coisas. E aí eu lhe pergunto, o que é que tem sido a sua prioridade? Será que nesse tempo de isolamento, de distanciamento social que nós temos vivido, o que é que tem sido a sua prioridade? Será que você diz que ainda não lê a Bíblia porque você não tem tempo? Será que você diz que não ora porque você não tem tempo? A gente tem que ver que a gente precisa distribuir o nosso tempo. Nada contra você ter o seu momento de lazer, todos nós precisamos. Mas a gente precisa também buscar o Senhor. A gente precisa se colocar como Maria aos pés dEle. E nesse período eu quero levar você a refletir nisso. Você tem se colocado aos pés do Senhor? Você tem
procurado aprender mais dele. É interessante que, às vezes, a gente lê um texto bíblico e talvez quando você vai prestar atenção nesse texto novamente, você pense, eu já li esse texto. E eu acho muito interessante como Deus ele trabalha na minha vida e talvez assim Ele também trabalhe na sua ou de forma diferente. Mas toda a vida, quando eu leio um texto, Deus fala ao meu coração e quando eu leio ele novamente, Deus ele já me dá outra lição. E nessa noite, talvez Deus esteja falando para você, João, Pedro, Maria, Larissa, Manuel, João, Joaquim, Paula, por que estão ansiosos e preocupados? Façam assim como Maria, escolham a melhor parte porque não vai ser tirada. A palavra de Deus, ela não é tirada, sabe por quê? Porque quando nós nos debruçamos, nós nos colocamos aos pés do Senhor, nós estamos fazendo algo que não visa só isso aqui, não. Não visa só o mundo atarefado. A gente está com os olhos na eternidade. É com os pés no chão e a cabeça no céu mesmo. É olhando para a eternidade. Porque isso aqui tudo é passageiro. Tudo isso aqui não tem valor. E Deus está provando isso nesse período. Então, que você receba Jesus na sua casa. E que se você se debruce mesmo, que você se coloque aos pés dele e queira sempre a melhor parte, aquilo que não vai ser tirado. Jesus, ele tem muito a nos ensinar. Ele tem me ensinado e eu acredito que ele também tem ensinado também a você. Eu quero orar com você nesse momento e eu quero que você possa colocar diante do Senhor, né? O que é que você tem dado muitas vezes como desculpa para muitas vezes não colocar o Senhor como prioridade, né? Às vezes, meus irmãos, eu quero falar até para você que é crente, que está me ouvindo, que serve na igreja. Às vezes a gente pode estar envolvidos com a igreja, mas às vezes a gente está longe do Senhor da igreja. E aí nós precisamos, assim como Maria, termos um relacionamento com Deus. Não só de recebê-lo, né? A gente canta muito, é uma música muito que está sendo cantada agora, né? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, pode entrar, Senhor Jesus. E aí, se a casa é do Senhor, Ele vai entrar, você vai se comportar como Marta ou como Maria? Você vai continuar nas suas tarefas, dizer, eu aceito, Senhor, mas eu estou atarefado com o meu trabalho, eu estou atarefado com a minha vida. Ou você vai se debruçar nos pés dele e dizer assim, Senhor, como é bom ser tua morada, como é bom fazer parte da sua vida, saber que o Senhor faz parte da minha vida também. Então, olhe o que tem sido a sua prioridade. Esse texto vem nos ensinar. Uma das lições desse texto é isso. Você tem sido Martas ou Marias? E se você tem colocado outras coisas em primeiro lugar, o Senhor diz nessa noite para mim e para você, por que tão ansioso e preocupado com tantas coisas? Escolha a melhor. E a melhor sempre vai ser aprender de Jesus, porque o que nós aprendemos dele não é só aqui, é para a eternidade. Eu quero orar por você. E eu quero que nesse momento você possa estar orando pela sua vida, feche os teus olhos, intercede pela sua vida, pela vida da sua família. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para juntos louvarmos e engrandecermos o teu santo nome. Obrigado, Deus, porque tu és digno, tu és santo. Obrigado, Deus, por ser um Pai amoroso, um Deus cuidadoso. E nesta noite nós queremos declarar sobre as nossas vidas que queremos nos debruçar diante dos teus pés, queremos aprender mais de ti, queremos buscar a sua face em primeiro lugar. Ô Jesus, trabalha na nossa vida por completo. Vem retirar de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Que o Senhor nos faça segundo o teu coração, Pai. Eu sei, Jesus, que muitas vezes, talvez, o Senhor retire de nós coisas que nós julgamos importante. Mas nessa noite, Pai, vem trabalhar nas nossas vidas. Tira toda a ansiedade, toda a preocupação da nossa mente, do nosso coração.
O Senhor é o Senhor da nossa vida. O Senhor é o Senhor, ó Pai, não só espiritualmente, mas o Senhor nos cuida emocionalmente. E nesse momento eu oro por tantas pessoas que se encontram fragilizadas emocionalmente. Muitas vezes estão vulneráveis, cheias de medo, com pensamentos tão negativos, com pensamentos temerosos mesmo. Mas nessa noite, Pai, eu oro para que o Senhor derrame a Tua paz. A Tua palavra diz que a Tua paz não é a paz que o mundo dá, mas é uma paz que transcende, uma paz que nós não conseguimos entender. E é essa paz que eu oro para que seja derramada nas nossas vidas nesse momento. Retira as nossas preocupações, retira as nossas ansiedades. Ó Deus, eu oro por cura, cura espiritual, porque precisamos ser curados. Eu sei que estamos vivendo um processo e o Senhor tem trabalhado isso na minha vida. E o Senhor tem me falado isso constantemente. Filha, nós estamos vivendo um processo. Vocês estão passando por um processo. Porque não é sobre vocês, é sobre mim. É sobre um propósito maior que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E nesta noite, onde você estiver me ouvindo, não importa. Coloca a tua vida diante do Senhor. Se coloca aos pés dEle. E diz, eu sei, Senhor, que só o Senhor pode me salvar. Só o Senhor pode me curar. Só o Senhor pode. Porque a tua palavra nos diz que só o Senhor tem palavras de vida eterna. E sabe o que é isso? São palavras que não passam. Os tempos vão mudar. Os tempos mudam. Passa-se o tempo, mas a palavra de Deus, ela não passa e ela se cumpre. E ela se cumpre num tempo perfeito, num tempo glorioso, num tempo majestoso. Não no tempo do meu relógio e do seu relógio, que marca tempo, minutos, segundo, milésimo, não. No tempo de Deus. No tempo que é no abrir e fechar de olhos. No tempo que para Ele um dia é como 1000 anos. Um tempo que nós não conseguimos explicar, só conseguimos entender que quando Ele age no seu tempo é perfeito. Oh Deus, então não importa se é quarentena, se já é 60, se já é 70, se vai chegar aos 100. Eu quero só te pedir, Deus, que nos coloca debaixo do teu cuidado. Não deixa, Senhor Jesus, que a necessidade chegue nos lares. Eu oro, Senhor Jesus, por aqueles que têm perdido os seus empregos no meio dessa crise. Senhor, chega suprindo as necessidades, Pai. Oh Deus, eu oro, Senhor Jesus, por aqueles que estão internados. Que o Senhor chegue liberando cura. Cura que venha diretamente do trono da graça, Pai. Enquanto nós esperamos por vacinas, enquanto nós esperamos aqui no homem, nós queremos parar nesta noite e dirigir os nossos pensamentos para o alto. Nós não queremos pensar em governo, nós não queremos pensar na medicina, mas nós queremos pensar num Deus criador de todas as coisas. Oh Deus, o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o dono do presente. O Senhor é o dono do futuro e tudo está nas suas mãos. E por isso, Senhor, eu oro para que a tua paz, Senhor, tire as nossas aflições, tire as nossas preocupações. Senhor, eu sei que nesse momento talvez tem pessoas que nos escutam, que estão preocupadas com as suas contas, como irão suprir suas necessidades. E nesse momento, Pai, eu quero te pedir, Jesus, chega suprindo. Envia, Senhor Jesus, porque quando o Senhor faz, não tem nem explicação, a gente fica sem entender, porque o Senhor faz assim, o Senhor faz para que o seu nome seja glorificado. E nós queremos te glorificar nesta noite, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui é o Senhor que tem nos sustentado. Obrigado, Pai. Obrigado por nos amar tanto assim. Obrigado porque o seu amor nos constrange. Porque o seu amor, Pai, é no sentido mais amplo da palavra. Ele ama, Ele olha para nós, pecadores, falhos, imperfeitos, e diz assim: filho, filha, eu te amo. Eu sei, Pai, que o Senhor não irá deixar a gente padecer. Eu sei que o Senhor não irá deixar o seu povo morrer. Nós estamos passando por um deserto, sim. Mas assim como aquele povo, guiado por Moisés, que passou pelo deserto, ó Deus, por 40 anos, o Senhor não permitiu que nada viesse faltar. Nós queremos viver o nosso milagre todos os dias. Nós queremos olhar para Ti, autor
autor e consumador da nossa fé. Olhando para Ti, não faz com que a gente desvie os nossos olhos, Senhor. Não deixe que a gente desvie os nossos olhos para as tarefas. Não deixe que a gente ache que outras coisas são mais importantes. Mas a Tua palavra nos ensina nessa noite, porque tão ansiosos e preocupados, queiram aprender da melhor parte. E é da eternidade que nós estamos falando. Meu querido, você crê em eternidade? Porque eu creio. Eu creio porque o Senhor deixou na sua palavra escrito que Ele ia. E Ele ia preparar um lugar para nós. E nessa noite, eu lhe convido a crer na eternidade. Na eternidade que só nós temos através da pessoa de Jesus. Então, se debruce aos pés dele. Chore, rasga o teu coração diante do Senhor e diz: Senhor, essas são as minhas preocupações, essas são as minhas frustrações, esses são os meus medos, esses são os meus temores, mas eu creio que maior do que tudo isso é o Senhor. Creio, Pai, eu creio em Ti, eu creio nas Tuas promessas, eu creio que o Senhor está cuidando. Eu creio que nada passa despercebido ao Pai de Ti. Então toca, Espírito Santo de Deus, ministra os corações. Encontra a terra fértil neste momento. E que nós possamos seguir em frente, sabendo que não importa tempo, não importa a situação, não importa a circunstância. Queremos seguir olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé, em quem nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança de dias melhores, de dias onde o Seu nome, Pai, continuará sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor, que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração. Quero convidar o grupo de louvor. Enquanto o grupo de louvor vai estar aqui, eu quero que você ouça os louvores, que você continue deixando o Espírito Santo falar ao seu coração. A palavra do Senhor nos diz que o louvor liberta e que haja libertação no seu lar, que haja cura, que haja restauração, no poder que há no nome de Jesus. Amém.
que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo podes passar, tudo podes mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo podes passar, tudo podes mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo podes passar, tudo podes mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo podes passar, tudo podes mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Glória a Deus. Oi. Amém. Glória a Deus. Nesse momento que vocês possam, todos nós possamos estar
louvando a Deus e oferecendo, cada um como oferta de amor, que Ele é o nosso Deus e que Ele venha nos oferecer como oferta de amor e sacrifício, pois o que Ele fez na cruz por nós transformou as vidas, verteu todos os pecados, sarou todas as feridas. Seja qual for sua ferida, clame ao Senhor, Ele vai curar. Clame a Deus. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer e faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer e faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor, estar ao Teu lado, Senhor, estar ao
dia nós desejemos estar ao lado de Deus cada vez mais. Ele nos conforta, Ele fortalece nosso ser. Você precisa ser fortalecido. Busque. Esse é o único Deus que fortalece a sua vida, que dá vigor, que dá proteção, que dá refúgio. Seu refúgio está em Deus. Confie cada vez mais no Senhor. Amém. Glórias sejam dadas a Ti, ó Pai. Glória a Deus. Que nós possamos dizer, mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, mesmo assim permaneceremos fiel no Senhor, fiel a Deus até o fim. Amém. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, ao meu Senhor. Eu canto, entoarei louvores, não cessarei o meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, ao meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, o meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Entoarei louvores, não cessarei o meu canto e não pouparei a minha carne, mesmo na dor, ao meu Senhor eu canto. Mesmo que as dificuldades, mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, o meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. O fogo arde em meu coração, é uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, o meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento e vou adorar. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, o meu espírito é de adorador. Eu te amo, te adoro,
explode em meu coração. É uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção. O meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Eu vou aproveitar o momento e vou adorar. Sempre adorar. Adorar a Deus é o que nos move, nos motiva, nos fortalece. Que você possa ter em sua vida esse propósito de adorar a Deus, pois adorar a Deus é algo que fortalece o nosso ser. Amém? Louvado seja Deus para sempre. Amém? Vamos louvar. Vamos estar cantando esse último. Que você possa estar conosco exaltando o nome do Senhor. E dizer, né? Eu não morrerei até que a promessa de Deus venha se cumprir. Tudo pode estar difícil, mas o nosso Deus não é homem para mentir. Diga assim, ó. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Aleluia, louvado seja Deus. Viva a promessa de Deus na sua vida. Nós não morreremos até que a promessa venha a se cumprir.
Então confie, espere no Senhor e o mais Ele fará em sua vida. Amém? Irmã Cíntia, está agora com a palavra. Amém. Glória a Deus. É bom sabermos que o Senhor, Ele tem falado aos nossos corações nessa noite. Eu acredito que o Senhor tem falado ao seu coração. E há alguns instantes eu falava sobre Marta e Maria. E nós orávamos para que Deus aquietasse o nosso coração, tirasse as preocupações. E foi interessante como Deus falou comigo essa semana a respeito sempre dessas mulheres, de Marta e de Maria. E eu quero compartilhar um texto com você, que agora nós vamos ver essas personagens bíblicas em outra perspectiva. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 44. É uma passagem bíblica bastante conhecida, mas eu quero que você fique atento à leitura. Eu quero que você fique atento ainda ao que o Senhor tem a lhe falar nesta noite. Amém? Evangelho de João, capítulo 11, versículos a partir do 1. Nós vamos estar lendo do 1 ao 44. Você que me ouve, acompanhe. A palavra do Senhor nos diz: certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Marta de Maria e da sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramava bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugava os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. Mas, ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Eles lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus procuraram apedrejar-te. Mesmo assim, voltará para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava de sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estados de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerás. Crês nisso?
Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Dito isto, ele se retirou e ela se retirou e chamando a sua irmã Maria em particular, disse-lhe: o mestre está aqui a te chamar. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria a consolar, vendo-a levantar às pressas e a seguir, seguiram-a, pensando que se seguiria ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus que o acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e abalado. Perguntou-lhe: onde o puseste? Respondeu-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como o amava. Mas alguns disseram: será que ele, tendo abriu os olhos do cego, não podia também ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, e que assim falei, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isto, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com os pés e as mãos atadas com faixa, o rosto envolto no pano, e Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Vamos orar por esta palavra. Creio que o Espírito Santo, ele quer falar ainda com você nessa noite, e que você possa estar atento ao que o Senhor tem a falar. Senhor, queremos te louvar, te engrandecer por tudo que o Senhor já permitiu que acontecesse aqui nesta noite, porque a tua presença ela é real aqui neste lugar, porque o Senhor fala aos nossos corações. E eu creio que também essa palavra, onde está sendo transmitida, corações estão sendo alcançados, vidas podem ser transformadas, Pai, através da tua palavra. E é diante da tua palavra, que é viva, que liberta, que salva, que transforma, que nós oramos, ó Pai, e te pedimos que o Espírito Santo nos dê discernimento neste momento, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações. Enquanto a mim serve a tua, que eu possa diminuir e que o Senhor possa crescer neste lugar, porque não é sobre mim, não é sobre a minha pessoa, não é sobre o que eu quero falar, mas sobre o que o Espírito Santo quer trabalhar nos corações das pessoas e sobre o Senhor, porque a glória é toda sua, Pai. Então fala aos corações, pois é em nome do teu Filho amado Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós já falamos sobre essas mulheres, sobre Marta e Maria em outro contexto. E agora elas estavam vivendo um contexto que eu e você talvez já vivenciamos na nossa vida, na vida da nossa família. Alguém, um ente querido que a gente perdeu, e a gente sabe que o processo de luto é um processo doloroso, é um processo que cada um passa de uma forma diferente. E quando a gente olha para esse texto, a gente reflete em várias coisas, né? E talvez você que está me escutando, você já teve a sensação de ser tarde demais, né? Maria e Marta e Lázaro, eles eram amigos de Jesus, né? Eles eram amigos de Jesus. Jesus, ele tinha intimidade com essa família.
E quando Lázaro ele adoeceu e que a irmã manda avisar, Jesus ele está em outra cidade com seus discípulos. E eu acredito que o pensamento daquelas irmãs era que assim, quando Jesus soubesse da notícia que Lázaro estava doente, onde ele estivesse, ele sairia e iria até o encontro dele. Esse, com certeza, era o pensamento de Marta e de Maria. Mas aí, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que elas eram amigas de Jesus, né? E quando elas avisam a Jesus, né? Pedem para que seja avisado a Jesus, e ele diz, se acalme. Né? Quando a notícia chega até Jesus, ele diz, se acalme. A doença de Lázaro não é para a cura, né? Não é para a cura, mas é para a glória de Deus. Olha só, é importante nós prestarmos atenção nesse versículo, quando Jesus ele fala isso. Quando ele diz que se acalme. É como se as pessoas que estivessem ao redor de Jesus, os discípulos, dissessem, olha, Lázaro está doente. Né? E agora? E ele diz, olha, se acalme, porque a doença de Lázaro não é para a cura, é para a glória de Deus. Muitas coisas acontecem na minha vida e na sua vida, não porque nós merecíamos quando é bom ou quando é ruim, não porque estava escrito, não. Muitas coisas acontecem na minha e na sua vida para que a glória de Deus ela seja manifestada. Para que a glória de Deus ela tome o seu lugar de majestade. E a Bíblia ela é muito clara, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. E muitas coisas que acontecem na nossa vida é para que a glória dele seja manifestada, para que o poder dele seja visto. Muitas vezes a gente fala do poder de Jesus, da sua glória, mas é como se nós fôssemos incrédulos de uma certa forma que, é como se a gente limitasse. A gente disse, olha, parece que Deus ele pode usar até aí, fazer até aí. E aí quando Jesus ele fala para os seus discípulos, se acalme porque a doença de Lázaro não é para cura, é para que a glória de Deus. Talvez muitos não entendessem o que Jesus estava falando. Quando Jesus ele chega à cidade, já fazia 4 dias, né, que Lázaro havia morrido, que havia sido sepultado. E aí Marta, ela é a primeira que vai ao encontro de Jesus. E aí a gente percebe que nós, em nenhum momento aqui a Bíblia nos diz qual era a doença de Lázaro, né? Mas é interessante que quando nós olhamos para esse relacionamento que que Jesus ele tinha com essa família, elas sabiam de uma coisa, que Jesus tinha poder, que Jesus era capaz de curá-lo, que Jesus ele tinha poder, porque Jesus já havia feito vários milagres. E aí elas tinham fé que Jesus poderia fazer algo, né? Até mesmo depois da tragédia. Mas quando elas chegam ao encontro de Jesus, e Marta é a primeira que vai ao encontro de Jesus, quando ele ainda vai entrando ao povoado, e aí quando ela chega até ele, é interessante que isso muitas vezes, esse posicionamento que Marta ela teve, muitas vezes é um posicionamento que eu e você temos com Jesus, né? Quando a gente pede a Deus algo e que não acontece, né? A gente acaba muitas vezes se frustrando, a gente acaba muitas vezes querendo questionar, né? E eu quero dizer a você que quando a gente começa a questionar, quando a gente começa a murmurar, e esse é um tempo muito propício para a murmuração, né? Parece que está inerente a nós a gente querer murmurar. E aí eu fiquei refletindo esses dias que quando a gente murmura, além da gente estar fazendo a vontade de Satanás, que ele ama quando a gente está murmurando, mas quando a gente está murmurando, a gente também está dizendo assim, olha Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu estava fazendo melhor, talvez. Né? Você já parou para pensar que quando você está passando por um problema, que você ora e que você, na sua percepção humana, você acha que nada está acontecendo, você diz assim,
Ah, Deus poderia fazer assim, assim. A gente parece que traça um plano e quer que Deus execute. E quando a gente começa a murmurar, começa a questionar, é como se a gente estivesse dizendo, olha Deus, se eu estivesse no seu lugar eu faria melhor. O plano seria esse. E aí, Marta, quando ela chega para Jesus, ela olha para ele, né? E diz, a frustração talvez no olhar daquela mulher, Jesus talvez tenha visto frustração no olhar de Marta. Porque quando a palavra nos diz que Marta, ela chega para Jesus, no versículo 21, e diz, se estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. É como se ela dissesse, olha Jesus, quando Lázaro adoeceu, eu mandei te avisar, mas o Senhor não veio. Se o Senhor tivesse vindo, ele teria sido curado, mas o Senhor não veio. E aí quando elas têm a oportunidade de chegar até Jesus, ela diz isso. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aí ela continua. Mas sei, mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto pedires. A fé que Marta tinha, né? A fé que ela tinha que Jesus, ele poderia fazer algo. E aí Jesus, ele olha para aquela mulher, eu acredito que Jesus, ele viu a dor de Marta, ele viu também a frustração, como se assim, mas Deus, se tivesse sido antes, quantas coisas acontecem na nossa vida, na minha vida, na sua vida, que quando acontece a gente assim, se eu tivesse feito desse jeito, se eu tivesse esperado, se eu tivesse pensado dessa forma. Essas situações só nos mostram a nossa pequenez, só nos mostra como nós somos limitados, né? Só nos mostra que Deus, ele sabe o plano completo, que não adianta a gente querer traçar o plano e querer que Deus execute, porque ele tem o melhor para mim e para você. E aí quando Jesus, ele olha para Marta, ele responde, teu irmão ressuscitará. E aí Marta tinha fé que Lázaro ia ressuscitar. Mas olha qual era o pensamento de Marta. Ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E aí Jesus declara, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerás. Crês nisso? E aí Marta olha para Jesus e diz, sim, Senhor, eu creio. Eu creio que Tu és o Cristo. Eu creio que Tu és o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Quando ela disse isso, ela se retira, vai até a sua casa, avisar a sua irmã Maria que Jesus estava lá. A Bíblia nos diz que quando ela chega, Maria estava lá e algumas pessoas estavam lá consolando ela, né? Consolando pela morte do irmão. E aí, quando Marta chega e diz assim, olha, o mestre está a te chamar. E aí Maria, ela se levanta depressa e vai ao encontro dele. A Bíblia não nos diz que Maria disse àquelas pessoas que estavam com ela, peraí, olha, fica aí que eu vou ali, Jesus está aqui. Não. Quando Marta fala, ela se levanta depressa e vai ao encontro de Jesus. E aí, quando nós olhamos para o texto, os judeus que estavam ali, que estavam visitando, estavam ali na casa de Marta e de Maria, se consolando, vendo Maria se levantar depressa, a palavra nos diz que eles seguiram, achando que ela ia somente lá, né, se dirigir ao sepulcro de Lázaro para chorar. E ao chegar ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, Maria se lança aos pés do Senhor. E ela diz a mesma coisa que a irmã dela disse. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí ela começa a chorar, né? E aí os judeus que a acompanhavam também. E aí Jesus se comoveu. E a Bíblia nos diz que Jesus comoveu-se profundamente, né? No espírito e abalado. E perguntou-lhe, onde pusestes? E respondeu-lhe, Senhor, vem ver. E nessa hora a gente pensa que elas vêm e chega e leva Jesus até o sepulcro. E Jesus chorou. Talvez você pense que
Jesus chorou, talvez, diante daquela situação, porque ele não poderia fazer nada? Não. Jesus, ele chora porque ele se abalou, ele ficou com o espírito abalado, ele chorou, ele se comoveu com a dor de Marta, de Maria, daquelas outras pessoas que estavam ali, que amavam Lázaro. Ele não chorou porque, tem algo na minha frente sem solução, que eu não vou poder fazer nada. Não. Ele chorou porque ele se comoveu. Eu quero dizer a você que Jesus, ele é atento às nossas dores. Ele se comove com as nossas dores. Ele sabe quando está doendo. Ele sabe quando a gente não aguenta. Ele sabe tudo isso. E aí, a história nos continua dizendo que quando Jesus ele chora, então os judeus, as pessoas que estavam lá, que acompanharam Marta e Maria, disseram, vede como o amava. Mas aí, alguns, sempre tem, gente. Sempre tem. Isso aqui é interessante a gente aplicar na nossa vida. Alguns judeus que estavam lá, quando viu Jesus chorar, disse, vede como o amava. Então, tipo assim, olha como Jesus se preocupava. E aí, no versículo seguinte, diz assim, mas alguns, sempre tem alguns, né? Sempre tem alguns para chegar para você e dizer que Deus não se importa com você, para dizer que Deus não está atendendo a sua oração, para dizer que a sua situação não vai mudar. Sempre tem alguns. E esses alguns aqui disseram assim, será que ele que abriu os olhos do cego não podia também ter evitado que esse homem morresse? Questionando mais uma vez Jesus, questionando talvez a amizade que Jesus tinha com aquela família, o amor que Jesus tinha. Muitas vezes as pessoas vão questionar o amor de Deus na sua vida, mas não permita que isso aconteça, porque Deus, ele lhe ama. E toda vez que você pensar em esquecer desse amor, você lembre da cruz, que foi a maior demonstração de amor de Deus por nós. E aí quando Jesus se comovendo, ele diz, tirai a pedra. E aí Marta diz assim, Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Talvez muitas pessoas, nesse momento, vocês que estão assistindo, talvez estejam com pessoas internadas, pessoas que estão passando por um processo de doença, não só o coronavírus. Não existe só o coronavírus de doença. Outros processos de doença também. E talvez você já tenha perdido a esperança de cura. Mas quando Marta, ela diz assim, Jesus diz, tirai a pedra, e Marta diz assim, Senhor, mas já cheira mal. Talvez você não pense que o seu problema não tem mais solução. E aí, quando Marta, ela diz isso, ele levantou os olhos para os céus e disse, Pai, graças eu te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é assim que falo, para que eles creiam que me enviastes. E tendo dito isto, exclamou em voz alta, Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saíra, com os pés e as mãos atadas com faixas e o rosto envolto com pano. E Jesus lhe disse, desatai-o e deixai-o ir. Sabe o que é que essa história de Lázaro ela vem nos mostrar? Quando as 2 irmãs de Lázaro elas chegam até Jesus, as 2 elas questionam. Senhor, mas se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não havia morrido. Esse é o nosso tempo, o tempo de Marta e de Maria, de achar que se Jesus estivesse lá, Lázaro não havia morrido, Jesus ia curar Lázaro. Mas eu quero dizer a você que as coisas, quando ela acontece no tempo de Deus, ela acontece de forma extraordinária. Todas aquelas pessoas que estavam ali nunca, talvez, iriam pensar que Jesus iria ressuscitar Lázaro. Não.
Mas nas coisas no tempo de Deus, elas acontecem de forma extraordinária. Agora, as coisas, quando elas acontecem no meu tempo, né, no seu tempo, elas são pequenas. Né? Sabe por que elas são pequenas? Porque tem a ver comigo e com você. Tem a ver com a nossa projeção, com aquilo que a gente projetou, com aquilo que a gente pensou. Né? E nós somos pequenos. Por isso que quando as coisas acontecem no nosso tempo, elas são pequenas. Muitas vezes elas passam até despercebida. Mas quando acontece no tempo de Deus, ela acontece de forma extraordinária. Todo mundo fica sabendo o que aconteceu. Sabe por quê? Porque era lá aquele versículo que Jesus, ele falava para os discípulos. A doença de Lázaro não é para a cura. É para que a glória de Deus, ela seja manifestada. Deus quer manifestar a glória dele na minha vida, na sua vida, na vida da sua família. Não importa se você olha para aquelas pessoas e diz assim, não tem mais solução, não tem mais jeito, já cheira mal. E eles assim, olha, tirai a pedra, tirai todos os entraves. Não olha para isso aqui não, para o cenário que você está vendo não, porque a minha projeção é muito maior do que isso que você está vendo. E aí, a gente tem que entender que Deus, Ele é assim. Esses dias Deus, Ele tem falado muito ao meu coração isso. Filha, não é sobre você, não é sobre esse tempo, não é sobre o que nós estamos vivendo, é sobre mim. Eu quero ensinar de mim, eu quero que as pessoas aprendam que eu sou Deus. Talvez você já tenha escutado muitas vezes as pessoas dizendo, quando a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. E quantas pessoas, deixaram Deus de lado durante muito tempo. Deixaram o dinheiro ser o seu Deus, o trabalho ser o seu Deus, o seu carro ser o seu Deus, os bens materiais ser o seu Deus. E Deus, Ele está nos ensinando diante desse processo. Então, meus irmãos, eu quero que você confie em Deus. Na verdade, as coisas, elas saem bem melhor quando Deus, Ele opera, quando Ele faz. Então, confie em Deus. Eu quero que nessa noite você pergunte a Ele, Pergunte o que Ele quer te ensinar, O que é que Ele quer te ensinar com esse tempo. Eu vejo várias postagens de pessoas desenvolvendo vários talentos nessa quarentena, colocando talentos para fora, assistindo vídeos, aprendendo a pintar, aprendendo a fazer coisas, pessoas se reinventando, descobrindo talentos que achava que não existia. Eu, por exemplo, filmar um culto ser transmitido, aqui na igreja eu sempre dizia, olha, não gosto disso, não quero, culto é aquela visão, E aí Deus, Ele quis me dar uma visão ampla, Ele quis alargar e fez assim, olha filha, não é do jeito que tu quer não. As igrejas, elas estão fechadas, o povo precisa ouvir a palavra de Deus, o povo está sedento da palavra. E aí a gente vai se reinventando e Deus, Ele vai cuidando de nós durante esse processo. Mas eu quero que você, nessa noite, você pergunte a Deus o que é que Ele quer te ensinar nesse processo. Lá em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse período Ele está cooperando. Até aquilo que nunca aconteceu na sua vida, que está acontecendo agora, está cooperando. Está cooperando. Nesse período você está vendo verdadeiramente quem são os seus amigos. Pessoas que falam com você, pessoas que oram pela sua vida. Nesse momento você também está vendo a importância da sua família. Então pergunta, Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar? Você já parou para pensar? Talvez você já tenha, durante esses 60 dias, 60 e pouco, quase 70 dias, você tenha aprendido um monte de coisa. Tem gente que está aprendendo a tocar instrumento, tem gente que está fazendo curso online, tem gente que não está fazendo nada. E tudo bem também, porque talvez você precisasse desse tempo de descanso, desse tempo de refrigério. Eu vejo professores, eu digo porque eu sou uma, tentando virar quase um youtuber, curte o meu canal. A gente está se reinventando, o mundo está se reinventando. E é tudo muito novo. Mas eu quero dizer a você
que você precisa aprender a confiar nesse Deus, né? Não se frustre, né? Se ainda não aconteceu, se a pedra ainda está lá, Deus ele vai retirar a pedra no momento certo, né? A doença e a morte de Lázaro foi para a glória de Deus. Será que talvez aquilo que você tem buscado, que você tem colocado no altar do Senhor, é para a glória dele, né? A gente precisa pensar nisso. E nesse tempo de espera, eu quero convidar você a se dedicar ao reino, né? Foque no reino. Não é sobre você. É sobre Ele. Ele é maior. Ele é maior do que todas as coisas. Guarde no seu coração, meu irmão, que no tempo dele, que é perfeito, que é extraordinário, os milagres e as bênçãos, elas vão ser maiores. Maiores do que a sua visão, do que a sua projeção. Maior do que tudo. Às vezes a gente ganha uma coisa e a gente fica feliz, e aí Deus vem e surpreende com outra coisa. E diz, Deus, eu nem esperava. Você não esperava mesmo, porque Ele é um Deus que surpreende. Ele é um Deus que quer nos ensinar apenas a confiar. E nesse período, confie em Deus. Confie que Ele irá suprir suas necessidades. Confie no Senhor. Viva um dia de cada vez. Hoje eu vivi o meu milagre. Hoje foi mais um dia. Hoje o Senhor supriu as minhas necessidades. Amanhã é um novo dia. E que se eu tiver, que seja debaixo da presença do Senhor. E que Ele me guie. E que Ele supra as minhas necessidades. Eu quero que você, se você enterrou algum sonho, se você tem ficado triste, se você tem ficado com tantas coisas, eu quero levar você a entender que Deus ele vai tirar a pedra. E aí, nessa noite, eu quero chamar você que está aí, venha para fora, né? Viva o milagre completo. Viva o extraordinário de Deus. Durante muito tempo, Deus ele trabalhou isso na minha vida. Quando as coisas não aconteciam, eu orava, as coisas não aconteciam, e eu ficava pensando, mas Senhor, por quê? E Ele foi me ensinando que o tempo dele é melhor. Aí, às vezes, a gente vai dizer que está demorando. Aí tem até alguns grupos de música, né, que dizem assim, está demorando, é porque Deus está caprichando. Não está demorando. Porque o seu relógio não é o de Deus. Porque quando Ele faz, é extraordinário. Quando Ele faz, é perfeito. Então, declare nessa noite que você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida. Que você quer viver o extraordinário da cura. Que você quer viver o extraordinário da reconstrução. Do seu lar, do seu casamento. Declare nessa noite que você quer ver Deus restaurando aquilo que o inimigo tentou quebrar. Declare nessa noite, Senhor, tira a pedra. Declare nessa noite que você quer viver o extraordinário de Deus. Eu quero orar com você. E eu quero que você pense e que você guarde no seu coração que no tempo dele, os milagres e as bênçãos são maiores. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. Talvez você ainda esteja como Marta e Maria. Senhor, mais. A gente tira o mais desse momento e coloca a nossa fé em ação e diz assim, ao invés de o mais, você vai dizer assim, faz, Senhor. Faz, porque eu sei que quando o Senhor faz é perfeito. Senhor, nós queremos te agradecer nesta noite. Queremos te agradecer porque vivemos os teus milagres todos os dias. E temos vivido um dia de cada vez. E temos visto as tuas bênçãos sendo derramadas nas nossas vidas. Que o Senhor continue trabalhando na vida de cada pessoa. Eu oro em favor de cada lar.
que está nos assistindo, que cada lar representado. Eu oro em favor do bairro do Feliz Açu. Eu entrego diante do teu altar. Que o Senhor cuide de cada pessoa de maneira extraordinária. Eu oro, Pai, em favor da nossa nação. Eu oro para que o Senhor derrame cura diretamente do trono da graça. Eu oro, Pai, para que as pessoas não vivam em brigas políticas, mas que se voltem para Ti. Que se voltem para o processo de viver uma vida contigo. A Bíblia nos diz que ele olhou e não viu um justo sequer. Então, meu irmão, para de defender A, para de defender B. E olha para Jesus, autor e consumador da tua fé, porque é dele que vem a cura. E ele responde o nosso clamor. E ao invés de a gente estar brigando por A, por B, por isso e aquilo outro, a gente deve dizer: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua justiça. Você não ora assim? Você nas suas orações, você não diz isso? Pai nosso, é nosso, Ele é o nosso Pai. Você diz isso. Você já parou para pensar no que você diz? E aí você continua dizendo: Pai nosso que estás nos céus, Ele está nos céus. Santificado seja o teu nome. Ele é santo, santo, santo. Venha a nós. Preste atenção. Venha a nós o teu reino. Vem, Senhor. Vem sobre nós com o teu reino. Vem sobre nós com a tua justiça. Nós não queremos depender de homens, mas nós queremos depender de Ti. Porque a nossa fé está firmada no Senhor. Nosso Pai, que é santificado, que está nos céus, mas olha para nós, pecadores, falhos. Vem, Senhor. Vem com teu reino. Vem, Pai. Vem com teu reino sobre nós. E seja feita a tua vontade. Assim na terra, como nos céus. Ei, a vontade de Deus, ela é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável. Venha o teu reino sobre nós. A tua vontade. A tua justiça, pois que tu és justo. O Senhor não vai nos deixar padecer. E nessa noite, nós clamamos a Ti, Senhor. Somente a Ti. Porque sabemos que de Ti, do Teu trono, fluirão rios de águas vivas. E é sobre vida que nós queremos falar, não é sobre morte, não. Porque o Senhor nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, Jesus, muito obrigado. Obrigado porque um dia nós Te aceitamos e o Senhor nos acolheu como Teus filhos. E nesta noite eu oro por aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que o Senhor quebrante os corações, que elas tenham um encontro verdadeiro contigo. Meu irmão, aqui eu estou falando de religião, não. Eu não estou falando de igreja, não. Eu estou falando de Jesus, de eternidade, de coisa que não é brincadeira, não. É de verdade. Deixa eu dizer a você, Deus não está de quarentena, não. Ele está atento ao teu clamor. Então clama nessa noite. Clama o nome dEle, porque Ele é digno. E Ele ouve o teu clamor. Então nessa noite, clama o nome do Senhor e diz: Senhor, venha com o teu reino, com a tua justiça, com a tua vontade sobre as nossas vidas. Porque nós queremos viver o teu extraordinário. Nós não queremos só a cura, Pai. Nós queremos os milagres do Senhor. Nós queremos as bênçãos. E nós sabemos que nós só viveremos isso, Pai, quando estivermos diante do teu altar, quando nos debruçarmos diante dos teus
nossos pés, quando paramos de adorar a A e a B e dizermos: nós temos um Deus que está no trono da graça e reina soberanamente. Nada foge do teu controle, Pai. E nós declaramos nessa noite: libera a cura sobre o mundo, Pai. Libera a cura sobre a nossa nação. Libera a cura sobre a nossa cidade. Libera a cura, Pai. Cura não só, Pai, física, mas cura espiritual, emocional. Age nas nossas vidas, porque o Senhor tem poder para isso. Vem com o teu reino, vem, Pai. Nós esperamos e aguardamos, porque sabemos que tu és. Ele é Ele, é sobre Ele. Aprenda a viver o processo, meu irmão, porque é sobre Ele, não é sobre você. Não é sobre cargos públicos, não é sobre médicos, não é sobre presidente, não é sobre ministro. É sobre Ele e Ele quer nos ensinar isso. Oh Deus, vem sobre nós. Vem com a tua justiça, com a tua bondade. Nós declaramos que cremos em Ti, que cremos que o Senhor é a cura, que cremos que o Senhor é um Deus de milagre, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o mesmo que disse: Lázaro, vem para fora, é o mesmo que nessa noite diz: eu tenho poder para curar, eu tenho poder para salvar, eu tenho poder para transformar, para restaurar, para restituir. Então faz de acordo com a tua vontade. Vem com o teu reino e com a tua justiça, porque é isso que nós clamamos. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas, mas maior do que as bênçãos, maior do que as coisas, é o Deus o qual nós servimos. Então não pare de crer, continue na caminhada, continue no processo, porque o propósito irá se cumprir para a honra e glória do nome do Senhor. Receba a cura, receba a unção, não no meu nome, mas no nome de Jesus, porque nesse nome há poder. E eu creio que Jesus está curando, que está transformando, que está salvando. E é a Ti, Senhor, que nós damos honra, que nós damos glória, que nós damos louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém aí na sua casa? Ele é Deus. Ele continua sendo Deus em todo o tempo. Ele não desiste de você. Ele não desistiu de mim. Ele não desiste de você. Não desista de Deus. Não desista de viver o extraordinário de Deus. Oh Deus, como é bom sentir a Tua presença neste lugar. Um milagre, eu precisava de um milagre. Quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre. Quando tudo parecia escuridão. Quanto mais eu precisei, Sua mão me alcançou. Um milagre eu vi Você fazer em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a Tua poderosa mão, a Tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz. Para minha geração, um milagre. Eu precisava de um milagre. Quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre. Quando tudo parecia escuridão. E quanto mais eu precisei,
a sua mão me alcançou. E um milagre eu vi você fazer em mim. Quantas vezes, Senhor Deus, os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para minha geração. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para minha geração, um milagre. Glória a Deus. Um milagre. Como é bom, Senhor, sentir a tua presença. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor está aqui neste lugar. Como é bom chorar na presença do Senhor e saber que o Senhor colhe as nossas lágrimas e chega direto ao trono da graça. Você que está em casa, que nos ouve, que nos acompanha, creia no seu milagre. O milagre para Marta e para Maria ali era a ressurreição do seu irmão. E eu não sei qual é o milagre que você tem esperado do Senhor, mas você precisa se prostrar, viver a vontade dEle, buscar a face dEle e saber que quando tudo diz que não, quando as vozes contrárias diz que não, ali quando aqueles judeus, alguns chegaram e disseram: olha, vede como amava, ele chorou. E alguns diziam: não, esse que curou o cego não poderia também ter curado Lázaro. Mas Jesus quer fazer o extraordinário. Ele quer fazer coisas grandes, coisas grandiosas através da minha vida, da sua vida. Então se levante, povo de Deus. Não faça com que igrejas que estão fechadas, faça com que o evangelho pare. A sua casa é a sua igreja. Fale de Deus para os seus vizinhos. Coloque hinos na sua casa. Ore. Eu creio que há um tempo de libertação, um tempo de cura, um tempo onde Deus está fazendo e refazendo. Ele faz, Ele desfaz, Ele refaz e Ele faz do jeito que Ele quer. Ele é grande, grandioso, grandioso és Tu, Pai. Como é bom estar na Tua presença, Senhor, ser inundada pelo Teu Espírito Santo. Oh Deus, glória ao Teu nome. Tu és santo, 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 santo. Oh Deus, que você onde estiver na sua casa, ore e diga: Senhor, a minha casa é Tua, o meu filho é Teu, o meu casamento é Teu, o meu emprego é Teu. E se você estiver passando por alguma dificuldade, diga assim: Senhor, a minha dificuldade é essa. Rasgue o coração diante do Senhor e diga: Senhor, venha com Teu reino, venha com a Tua justiça, venha com a Tua vontade, porque Tu és grande, Tu és tremendo, e é em Ti que nós depositamos a confiança. O Senhor não é homem para mentir. Não, Ele não mente jamais. E as promessas dEle se cumprirão na sua vida, num tempo perfeito e extraordinário. Receba a cura do Senhor, receba o extraordinário dEle. Que o reino dEle venha sobre as nossas vidas, que a vontade dEle seja o anseio do nosso coração. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou nesta noite, que esteve conosco, que você, mesmo através dessa tela, possa sentir a presença do Senhor e do Espírito Santo. Ela é grande, ela é tremenda. É algo que nós não conseguimos mensurar em palavras. É algo que nós não conseguimos dizer: é assim, não. A Bíblia diz: provai e vede como o Senhor é bom.
E como é bom, Deus, provar do Senhor. Como é bom provar do teu amor e do teu cuidado. Como é bom chorar na tua presença. Como é bom nos derramarmos diante de ti. E nessa noite, eu oro em favor da sua vida, para que Deus o abençoe, para que você se sinta cada vez mais abençoado. E nos momentos de crise, nos momentos mais difíceis que você estiver enfrentando, você possa lembrar que você tem um Deus a quem você pode clamar. Há um Deus que não esquece de você. Há um Deus que está atento ao seu clamor. Esse é um Deus que cuida de nós. E que nessa noite o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Nós te agradecemos, Deus, por esta noite. Te agradecemos pela tua presença, porque ela é real e viva. Te agradecemos pelas bênçãos, pelos milagres. Te agradecemos também pelas provações, porque nela o Senhor tem nos fortalecido. Nós sabemos que o Senhor não está de quarentena, não. O Senhor está atento ao nosso clamor. E queremos te agradecer por esta noite na tua presença. Abençoa cada lar que está nos ouvindo, onde essa transmissão chegar. Aquelas que ficarão gravadas e que irão assistir depois. Toca, Senhor, no coração. Eu oro em favor daqueles que ainda não aceitaram a Ti como Senhor e Salvador. Você pode colocar aí também, eu aceito, eu recebo, porque eu também quero orar pela sua vida. Eu quero que você entenda que é muito maior do que isso aqui. É muito maior. A nossa visão não consegue contemplar o que o Senhor ainda irá fazer. Coisas grandes, majestosas. Não espere coisas pequenas de um Deus grande e tremendo. Que Deus nos abençoe. E que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, seja derramada na sua vida, nesta nova semana que se inicia. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.